Oi, pessoal, eu me chamo Gabriela, sou psicóloga e eu tô aqui no Modo Vozes, o nosso canal no YouTube e no Spotify da Weiner, onde a gente conversa com especialistas sobre um assunto em específico. Então, hoje eu tô aqui com o João Weber, meu convidado especial, que ele é especialista em terapia cognitiva comportamental pela Weiner, terapeuta do esquema pela Weiner também e mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai falar sobre religiosidade e espiritualidade na prática clínica. Então, João, nos conta tudo o que a gente precisa saber sobre esse assunto. Bom, eu vou começar plagiando alguém, vou começar roubando uma ideia, tá? O Bruno Reis, não sei se ele já veio aqui, fica super de ideia porque ele é um Perfeito. baita cara. Ele fala em diversos momentos que quando, para quem não sabe, né, é um psicólogo que trabalha com questões religiosas, com questões relacionadas à raça, cor, enfim. E ele fala que quando na prática clínica surge algo desse assunto, parece que para os terapeutas vem uma nuvem e tapa a nossa visão que a gente não consegue conceitualizar, entender o caso de forma adequada, de forma assertiva. E quando a gente fala de religião, é a mesma coisa. É o que eu vejo em supervisão, é o que eu vejo na prática clínica como um todo, e que o pessoal, quando vem falar comigo, menciona, né? Ah, João, surgiu tal situação, tem a ver com religião, eu agora deu branco, não sei o que fazer. Porque é uma temática que acaba tapando a nossa visão e a gente tem mais dificuldade de conceitualizar mesmo. Então é para isso que a gente está aí. Uhum. E como que a gente faz para enfrentar esse desafio que surge? Acho que a primeira sugestão que eu dou é não desistir de levar para conceitualização. Não é porque existe um comportamento religioso que vai deixar de entrar, na esfera do comportamento que tu vai colocar na tua conceitualização, no entendimento do caso. Não é porque é um pensamento religioso ou uma crença religiosa que não pode ser crença central, pensando em Aaron Beck, pensando em TCCs, né. Então é muito possível que a gente encontre na clínica um paciente que tem a crença central de eu sou um pecador. Em vez de ser, ah, ninguém me ama, ou eu não sou amado, ou eu não tenho valor, pode ser algo religioso, porque essa forma separada das crenças centrais, pensando em desamor, desvalor, desamparo, é algo muito didático, é algo muito organizador nos estudos, assim, nos livros, mas não é o que a gente vê na clínica. A gente vê na clínica algo muito mais personalizado, né? Então, o paciente não vai chegar para ti e dizer: "Ah, eu tenho uma crença de desamor". Não é assim que acontece, né. Ele chega com algo relacionado à sua história de vida. E a história de vida muitas vezes tem a repetição de um super palavrão que xinga o nosso paciente durante a infância, e a crença central é um palavrão. Eu sou um idiota, eu sou um imbecil. A gente encontra crenças centrais que são personalizadas nesse sentido. E pessoas em um contexto religioso podem ter crenças centrais religiosas. Então, assim, recomendo para todo mundo, não perde o teu movimento de levar para conceitualização, de entender o caso dentro dessa linguagem que tu já domina, porque não é porque é religioso que não deixa de ser dentro do funcionamento do paciente. E isso é da tua alçada, tu é terapeuta, tu sabe disso. Então é mais ou menos essa recomendação que eu diria de início, assim, pra gente começar o papo. Perfeito. E eu fiquei pensando, né, João, que tem muitos assuntos na psicoterapia que parecem que são tabus. E que muitas vezes até para o próprio terapeuta é um desafio, tá? Eu preciso investigar isso, né? Trago como exemplo a questão da sexualidade. Muitas vezes os próprios terapeutas ficam cheios de dedos ou algo nesse sentido, coisas que para o paciente ou é difícil de falar e por isso não trazem, ou é natural e por isso não trazem, ou nem sabe que tem uma questão ali e por isso Uhum. não trazem também. Então, é papel do terapeuta, enquanto investiga sobre a vida do paciente, a história, as crenças, fazer esse tipo de questionamento, entender como que é, por exemplo, a sexualidade na vida do paciente. Fiquei pensando aqui em relação à religião, pode ser que vá por esse mesmo viés, né? Muitas vezes os terapeutas podem ficar, ah, não vou perguntar, não vou por aí, né? O paciente também é tão natural, é tão corriqueiro a questão da religião que também nem traz, né? Uhum, Porque não, uhum. a minha vida é assim, sempre foi dessa forma, não vejo isso como uma questão importante para ser trazida para cá, quando na verdade pode ser sim, e pode ser um espaço onde a gente tem muitas coisas para investigar, né? Então a importância da gente também questionar isso com o paciente, questionar a história de vida, a questão da religião, quais são as crenças que se tem, como que chegou até esse espaço, quais são a rotina, os benefícios que encontra, os desafios. Então, enfim, a importância de investigar com o paciente
sobre a própria questão da religiosidade e da espiritualidade. Uhum. Tem 2 erros que a gente tende a cometer, né. O terapeuta mais religioso, ele pode, às vezes, cair na armadilha de falar sobre religião quando não precisa e ficar insistindo naquele assunto e insistir em intervenções, religiosas sem fundamento. E também tem o terapeuta que não deixa de ser meio anti-religião, anti-assuntos espirituais e religiosos, que deixa o paciente meio que na mão em relação a algo que ele precisa. Então são assuntinhos, assim, delicados, né. Quando a gente pensa na religião como um tabu, eu gosto de falar, né, time de futebol, religião e política, parece que cada um tem o seu. Vamos evitar falar para não ter uma confusão aqui na clínica, né, vamos evitar falar de política, de religião, porque senão eu vou perder meu paciente. Quando não é, quando não precisa ser assim, é muito mais como tu aborda, né, ainda mais falando de religião. Não tem, assim, eu não conheço até hoje uma forma específica de viver a religião que seja assim, cristianismo é feio, muçulmano é tudo depende de como a pessoa vive o processo. Não é a religião que a gente está tentando entender, é a forma como a pessoa vivencia a religião. Isso é muito diferente. E a gente não precisa ter domínio da religião que o paciente traz de início, a gente não precisa estudar sobre Zoroastro, porque tem paciente que veio com esse papo. Não é sobre isso. Mas à medida em que o teu paciente traz esse assunto, e talvez seja interessante tu dar uma pesquisadinha, põe no Google, tem uma noção. Por quê? Não precisa saber previamente, é o que eu quero dizer, né? Porque quando o paciente tem a sua própria forma de ver, e tu sabe como é a forma como o resto das pessoas vê, se existe alguma diferença, a tendência de o paciente ter interpretado por causa de uma distorção cognitiva, por causa de um viés específico baseado na sua vivência, é maior. Então, tu conhecer um pouco da religião do teu paciente vai te ajudar a tu perceber essas tendências interpretativas dele, mas não precisa super saber tudo de cara e entender tudo de todas as religiões. Que mão de obra seria isso, né? Não é sobre isso. Mas não custa dar uma pesquisadinha ali, né? Se a bola tá quicando, dá uma olhadinha só pra, né, sanar a dúvida. Exatamente, que é o que a gente conversava um pouquinho também, né? Senão se torna o paciente, o professor do terapeuta que está explicando tudo sobre a religião. Chega a ser chato, né? Exatamente. Quando na verdade não é esse o objetivo da terapia, né? Mas algo que eu fiquei pensando também é que muitas vezes, pode ser que sim, pode ser que não, né? Ou até mesmo de uma forma tangenciada, que o paciente sofra algum tipo de estresse relacionado a isso. Porque hoje em dia, sim, tem muito preconceito em relação às religiões que a gente conhece, né? E além disso, não são todas as pessoas que têm uma religião definida. Então, pode ser que o paciente chegue ali sendo a única pessoa do núcleo dele que tem essa religião. E o quanto pode ser justamente um espaço importante na terapia poder falar sobre isso, né? Poder falar, talvez, sobre essa exclusão em que acontece com as outras pessoas, ou não. Mas é importante a gente levar em consideração que sim, isso pode ser um assunto importante e que a terapia é um espaço para fazer esse acolhimento, né? Independente de se a gente vai trabalhar ou não sobre a religião, mas proporcionar um espaço confortável para que a pessoa entenda que sim, o que ela acredita é válido, a verdade dela é uma verdade, né? Independente da opinião que as outras pessoas podem ter em relação a isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. O podcast ele é mais voltado para terapeutas ou tem público geral também? Público geral, Tá, terapeutas, quem tiver tá. interessado em conhecer. Então eu vou falar pensando no público geral, porque o pessoal do terapeuta, os terapeutas vão flexibilizar e vão entender o que eu quero dizer. Digamos que tu esteja pensando em trazer um assunto religioso, espiritual para o teu terapeuta para falar sobre, porque tu está precisando. O que que tu acha? Qual é, assim, o conhecimento comum que a gente tem do ambiente clínico, né? Pelo menos a forma como eu ouço falar assim, nos últimos tempos em bate-papo, né? Tem um cientista na minha frente, né? Freud não gostava. Agora a ciência, né? A ciência versus religião são coisas que não se batem, não se bicam. Será que eu posso comentar? É uma coisa que a gente ouve falar, né? Eu até já passei por isso. Antes de trazer esse assunto na minha psicoterapia, quando eu fui paciente, eu perguntei para o meu terapeuta se eu podia trazer.
Então, a gente fica super cheio de dedo, é tabu. E é tabu, em específico, no ambiente clínico, né? Então, se a gente não pergunta, tem muita gente que precisa falar e não vai falar. Exatamente. E se fora da terapia, né, as pessoas sofrem preconceitos em relação a isso, Né? é claro que o paciente vai chegar na terapia achando que vai ser mais um espaço onde isso vai ser reforçado, né? Onde vai ser uma chacota, onde vai ser algo que, não, aqui a gente não vai falar sobre isso porque eu não acredito. Quando, na verdade, não é esse espaço. Né? Isso não vai acontecer, pelo menos não deveria acontecer na psicoterapia. Assim como sobre religião, como sobre qualquer outro assunto. O psicólogo, a psicóloga que está ali atendendo não vai trazer a sua perspectiva em relação a isso. Vai, na verdade, ajudar o paciente a entender o que acontece com ele, o que se passa com ele. Né? Claro que, eventualmente, o terapeuta pode também fazer declarações sobre a sua própria vida, se for conveniente naquele espaço. Mas, se não, é como eu digo, a verdade do paciente é a verdade que a gente vai trabalhar. Uhum, ótimo, exato. E tem um estudo muito legal, eu não lembro do ano, tá? Mas quem quiser me chama no Instagram, que daí eu passo o link, coisa assim. Um estudo voltado para a população londrina, judeus ortodoxos de Londres, tá? E judeus ortodoxos de Londres sendo atendidos por terapeutas judeus ortodoxos também. E esses terapeutas narrando, é um estudo que entrevista terapeutas, tá? E o que esses terapeutas disseram? Que eles tinham que super focar, assim, na terapia, porque geralmente surgia alguma pauta. Os terapeutas que faziam parte da mesma comunidade religiosa do paciente, reparavam que o paciente ficava com aquele receio de: "Puxa, talvez tu conheça alguém que eu tô falando mal aqui, né? Talvez tu saiba, tu conheça esse líder religioso, talvez tu super admire e eu tô aqui esculachando a pessoa". Ou talvez, bah, eu busquei esse terapeuta porque essa pessoa é da mesma fé que eu. Isso também é super comum, né? Às vezes o pessoal usa isso de critério para escolher terapeuta. Então, esses estudos, essas entrevistas com os terapeutas de Londres verificaram isso, de que os terapeutas, eles têm que prestar atenção na relação terapêutica por causa de assuntos religiosos também. Porque existe a possibilidade de existir uma barreira ali de eu não vou te contar tal assunto porque talvez tu conheça a pessoa, ou se tu é fora daquela comunidade, se tu é fora daquela cultura e daquela fé, essa pessoa não vai me entender, essa pessoa vai me julgar. Ainda mais, assim, pensando em terapeutas cognitivo-comportamentais, que a gente tem uma pegada super científica, né? Então, os nossos pacientes acabam captando isso. E eles têm uma certa barreira, né? Então, se tu não te mostra ativamente aberto a isso, e não precisa fazer um marketing pró-religião, não é sobre isso. É mostrar abertura de que esse assunto, caso seja importante para o paciente, tu tá ali para ouvir. E tem um ponto importante, assim, né? Não é sobre o paciente nos educar sobre aquela religião, mas não te sinta, assim, cheio de dedo em relação a perguntar essas coisas, porque tu precisa entender a forma como o paciente interpreta esses assuntos. Se o paciente é cristão, se o paciente é umbandista, legal, isso nos dá algumas informações. Mas como ele vivencia Umbanda? Como ele interpreta Umbanda? Uma pessoa rígida vai viver a religião de forma rígida. Uma pessoa flexível vai viver a religião de forma flexível. Então, isso nos dá informação sobre o funcionamento do paciente. E isso, quando a gente está perguntando sobre como essa pessoa vivencia a religião, como ela interpreta a religião, isso nos dá informação dela, não só da religião. E é isso que a gente está buscando quando a gente começa a perguntar sobre assuntos religiosos. Não é ter aula, mas é entender como a pessoa interpreta. E isso nos dá informação super útil para o caso, né? Perfeito. E demonstrar interesse pelo que o paciente está trazendo, né? Assim como a gente vai demonstrar sobre qualquer outra temática que ele está demonstrando a importância. Interesse, curiosidade, abertura, não é porque. E assim, terapeuta também é gente. Vou contar um segredinho, né? Não espalha. Mas terapeuta também é gente. E a gente também pode ter religião, a gente também pode ter crenças super específicas. Não tem problema, não tem problema. Mas a grande questão, bem como tu mencionou, naquele momento ali, assim, como é que eu posso dizer? Não só naquele momento clínico, mas em qualquer circunstância, se tu começa a estudar um pouquinho mais sobre ciência da religião, tu vai ver que, e até sobre filosofia, Deus é improvável.
Improvável num sentido de ter uma chance baixa de existir, mas é difícil de provar que ele existe. Não tem como. Falta evidência para a gente analisar. Então, tu, terapeuta, pode ser super ferrinho em relação à tua religião, não tem problema. Mas saiba que se tu tivesse um monte de prova em relação à existência específica da tua fé, me chama no Instagram, de verdade. Vamos fazer um estudo juntos, porque vamos enriquecer juntos, isso vai ser legal. Mas, de fato, é muito difícil disso acontecer. A humanidade ainda não chegou lá. Então, é meio que aquele movimento de tira o teu salto alto, veste as sandálias da humildade, sabendo que não é porque tu tem essa religião que ela é a verdadeira. Então, tenha uma certa abertura em relação a como o paciente vê as coisas. Porque tu pode ser, por exemplo, ateu, beleza, é uma forma de interpretar tudo isso e o universo é uma forma super legítima. Mas não é porque tu acredita que Deus não existe ou que deuses não existem que tu tem completa comprovação disso. E mesmo os estudiosos que trazem um monte de análise, enfim, não é o 100%, sabe? Não é o 100% de certeza. Se fosse, bom, essa pessoa estava muito rica e não tá, sinto muito. Se religião claro, tu ser um estudioso de religião não enriquece, tá? Um estudioso, né? Enfim. Então é mais ou menos isso. Uhum. Falei demais aqui, né? Não, eu achei perfeito. Eu fiquei pensando, né, que trabalhando por essa perspectiva do terapeuta ser a pessoa que não acredita, ou que é ateu, trabalhar com o paciente como se fosse um pensamento distorcido, né? Imagina que problemão. Pro vínculo, pra relação, olha que pepino que a pessoa vai ter na mão, né? Exatamente, porque a gente vai usar, sim, questionamento de evidências, mas não para esse tipo de situação. E a gente vê, às vezes tem terapeutas, é interessante, né? Nenhum terapeuta tem comportamentos arrogantes, né? A gente é muito humilde. Falando o pessoal de terapia do esquema, né? Nós não temos o esquema de arrogo, isso é mentira, né? E a gente não quer comprovar que a nossa crença tá certa, a gente não faz isso. Não, não. Eu acho que eu sou o único terapeuta que tem a crença de arrogo e grandiosidade. Eu sou o único que eu já ouvi falar que tem. Então, assim, eu tô sozinho nesse mundo. Bom, então, quando a gente está trabalhando essa temática, existe a armadilha que a gente pode acabar caindo de tentar provar que a nossa está certa. De tentar provar que a nossa perspectiva é a correta. Daí fica o exame de evidências chato, irritante, que se o paciente tem um mínimo de autocuidado, ele sai da nossa frente, abandona a terapia, porque a gente é chato quando a gente faz isso. Que é, assim, um exame de evidências para provar que a gente está certo, para provar que a nossa fé é correta. Né? Isso é chato, irrita. Não sei se tu te irrita com isso. Eu me irritaria com isso, enfim. Perfeito. Adorei. E eu fiquei pensando, né, João, que em relação à prática clínica, quando envolve espiritualidade, religiosidade, se difere de alguma forma das outras práticas que quando não se tem esse assunto em questão, quando não se vem essa temática para a psicoterapia. E eu queria perguntar para ti como que a gente trabalha com os pacientes sobre essa temática, quais práticas, o que tu costuma usar e que tu vê que ajuda, que traz um resultado positivo, pode ser um desconforto eventualmente, porque um resultado positivo ele nem sempre é um conforto emocional, muitas vezes é o contrário, mas enfim, o que tu diria que funciona na prática clínica? Não inventa a roda. Essa é a sugestão que eu dou de cara para quem eu vou supervisionar. Não precisa inventar a roda. Tu é super bacana em TCC, em terapia cognitivo-comportamental, usa TCC, não inventa a roda, mas adapta. Existe o quarto princípio que a Judith Beck adicionou à terapia cognitiva recentemente, né, no sentido de que a terapia cognitivo-comportamental ela é adaptável à cultura do paciente. Agora se fala, e que bom que se fala em prática baseada em evidências, e um dos critérios para tu escolher qual abordagem, qual técnica, qual intervenção tu vai usar, é muito pensando nas preferências pessoais, na cultura. E aqui entra a religião também. Então, tu adaptar a tua intervenção é mais importante do que tu tentar pensar em uma intervenção diferente. Tem um estudo que eu acho... Enfim, queria ter atendido, é um estudo mais, assim, estudo de caso, né? Um paciente específico e o estudo vai aprofundando ao longo da vida daquela pessoa. Tudo muito legal. Não lembro da onde, tá? É algum país, talvez, do Oriente Médio, não lembro. Enfim, não sei se é Malásia, enfim, não lembro, né, do Oriente Médio. Mas, enfim, é um paciente muçulmano.
e acompanham ele desde que ele tinha uns 16, 15 anos e tal. E ele tinha muito medo, desde aquela época, me foge o nome, não sei se é Jagal, uma coisa assim, de um demônio, de um espírito negativo que vai contra lá. Enfim, é o demônio deles lá, me fugiu o nome. E ele tinha muito medo desse demônio, e ele adotou uma série de comportamentos ritualísticos da cultura, da religião própria do centro que ele estava frequentando, para tentar fazer com que esse espírito não atacasse ele estava super se protegendo, assim, né? E ele desenvolveu toque nisso. Ele desenvolveu toque. E então ele tinha pensamentos obsessivos, toque para quem não sabe, transtorno obsessivo compulsivo. O obsessivo é de pensamentos que ficam super intrusivos, enchem o saco, vêm na nossa cabeça sem a gente ter controle, e daí o paciente, ou o terapeuta também pode ter toque, daí tem um comportamento para tentar anular, diminuir o impacto dessas obsessões, né? Então, falando desse caso, desse estudo, o paciente tinha um pensamento obsessivo, intrusivo, sem controle mesmo, de que ele seria atacado por esse demônio, e ele tinha rituais religiosos frequentes, assim, super rigorosos, tipo lavagem de mãos e pés 20, 30 vezes, reza 30 vezes, para não ser atacado. É toque, só que é toque com um contexto religioso. Como é que se trabalha com toque? O que se tem, né? Bom, terapia de exposição com prevenção de resposta. É um dos protocolos que mais tem evidência. É o protocolo chave para isso. Bom, exposição. Se tu é terapeuta de TCC, talvez tu já tenha ouvido falar. Hierarquia de exposições. A gente faz tipo como se fosse uma escadinha. A pessoa vai acostumando com o desconforto no nível 1 da escadinha. E daí, quando ela acostuma, tu vai para o nível 2. E lá no 10 tem o grande objetivo, né? Então a gente faz uma hierarquia que nem a gente faria com um paciente que tem um toque sem conteúdo religioso. Mas a hierarquia vai ser com conteúdo religioso. Então, assim, segurar uma imagem do demônio que ele tem medo. Fica segurando. Ele vai ter uma ativação nível fobia, assim, aquele pavor que o paciente sente. E a pessoa vai ficar segurando aquela imagenzinha ali. E até que ela vai ficar primeiro super ansiosa e depois essa ansiedade vai diminuindo, aquele pavor vai diminuindo, ela acostuma com aquele estímulo. Quando acostumar, tá, próximo nível. Daí falar, sei lá, falar sobre é um nível maior ali, digamos, né? Bom, fica falando sobre e no início vai ser difícil até que a pessoa vai acostumando. Segurar um texto ou ler um texto que tem aquela palavra, ou falar o nome do demônio ali 15 vezes, 20 vezes, 50 vezes, até que esse nível de ansiedade vai diminuindo. É a mesma intervenção. É a mesma intervenção, mas é uma intervenção adaptada. É mais ou menos isso, então não precisa inventar a roda. Uhum. Pega o que tu sabe, pega o que funciona para o paciente e adapta para o que ele está precisando. Ótimo, ótimo. A gente fala muito sobre não invalidar e não desconsiderar a religiosidade e a espiritualidade do paciente, assim como a gente também não pode invalidar nem desconsiderar um sintoma do paciente. Exato. Então, se ele apresenta sintomas de toque, não é porque ele tem uma religião que a gente não é toque, é só a religião, né? Vai ter as duas coisas, vai ter a religião, vai ter o toque ou qualquer outro transtorno que vai precisar ser trabalhado também. Perfeito a tua explicação sobre o toque, adorei. Inclusive, queria ressaltar, né, que tu trouxe alguns exemplos, né, como segurar a imagem do demônio. Claro que a gente vai fazer sem também passar por cima do que aquele paciente acredita. Se para ele não pode segurar por questões da religião, talvez a gente pense numa outra abordagem. A gente vai adaptar. Então, o objetivo não é ir contra a religião e fazer coisas que a religião considera como pecado, por exemplo. Mas é pegar o que o paciente tem de sintoma e o que a gente pode adaptar, como tu mesmo colocou. Ah, isso aqui não vai ser possível, e o paciente vai sinalizar, olha, né, no centro que eu frequento, a gente não pode emitir esse tipo de comportamento. Não, beleza, qual sugestão tu traz então? Dentro dos sintomas que tu tem, a gente vai fazer a listinha ali dos sintomas, né? Dentro dos sintomas que tu tem, o que tu consegue pro primeiro degrau, como tu colocou, e que a tua religião também permite. Uhum. A gente vai então respeitar a religião, mas ao mesmo tempo trabalhar em cima do transtorno para que isso não se torne algo extremamente disfuncional para o paciente. E tem aquele tipo de situação, assim, o que tu falou tá completamente correto, mas tudo tem exceção à regra, né? E agora eu vou ser o chato que traz a exceção à regra. Tem aquele tipo de paciente que,
por questões de histórico de vida, por questões de repressão, de crítica dos cuidadores, de nascer num contexto bastante disfuncional, acaba desenvolvendo características de personalidade que casam, que fecham com ambientes religiosos que são disfuncionais também. Sim, não é porque é religião que a gente não pode questionar. Tem líderes religiosos de qualquer religião que falam abobrinha, que estimulam coisas que trazem prejuízo, né? Isso existe. Não vamos ser hipócrita aqui. Não é porque eu gosto de falar sobre isso que eu não vou não, é necessário que eu aponte esses pontos também. E então a gente não está tentando mudar a religião. Fato, a gente não está tentando mudar a religião quando o paciente se comporta de forma disfuncional com uma temática religiosa. Mas às vezes a gente precisa trabalhar aspectos do nosso paciente, de características de personalidade, de crenças disfuncionais. Por exemplo, aquela distorção cognitiva super básica, assim, né? 8 ou 80, certo e errado. Existem os bons e os maus. E daí os bons são a gente e os maus são os outros, né? Isso é relativamente comum também no ambiente religioso. Não só na religião, mas também. E tem líderes religiosos que acabam estimulando essa forma bem dicotômica de ver as coisas, né? E a nossa grande questão não é ir no templo religioso e bater boca com o líder, não é sobre isso. Mas a gente precisa analisar o que no funcionamento desse paciente fez com que ele não visse aquilo como estranho. O que no histórico de vida dele fez com que tivesse ali uma adequação, um casamento entre o que ele acreditava antes, o que ele ouviu, e ele pensou, que legal, isso aqui faz sentido para mim. Né? Ele poderia muito bem ouvir esse discurso e pensar, isso aqui é abobrinha, tem alguém que fala algo diferente, e isso faz mais sentido para mim. Quando ele não faz isso, isso diz dele, e a gente pode questionar. Isso diz do funcionamento do paciente. Então, só a exceção à regra, né? Enfim, sim, fiquei pensando que é a química esquemática. Química esquemática entre. religião. Exato. Adorei. João, tá muito legal esse papo, tô gostando bastante, tem muitas coisas para agregar, né? Realmente, como a gente comentava antes. Não se vê tanto essa temática hoje em dia, espero que seja algo que esteja em ascensão cada vez mais. Mas eu queria te perguntar, mais alguma coisa que tu gostaria de compartilhar, algo que tu acha relevante, ou indicar algum material, documentário, livro, até mesmo o teu curso, né, que tu tá gravando, e o teu Instagram, que são espaços onde tu utiliza dessa linguagem. Então, para quem tá nos assistindo e tiver interesse nesse assunto, por onde a gente pode começar? Tá, começa pelo meu Instagram, porque eu tenho que ser marqueteiro, né? Minha esposa puxa minha orelha para eu ser mais marqueteiro, então se eu não fizesse isso, eu ia chegar em casa e eu ia tomar uma ruim. Então segue lá, joãoweber.psicólogo, a gente vai poder bater papo por lá. E tem outros canais que publicam há muito tempo sobre esse assunto, né? Tem pouca gente na TCC falando sobre isso, mas tem muita gente na ciência da religião falando sobre isso. O Daniel Gontijo tem um canal no YouTube que tem crescido muito nos últimos anos. Ele é um cara que acaba sendo um super representante desses assuntos, desses estudos, né? Ele tende ao ateísmo e traz assuntos relacionados ao ateísmo, mas de outras perspectivas também. Vale a pena conferir o canal dele. Tem o TV Noops, que eu gosto muito já. É a minha Netflix, é o TV Noops, que é um canal no YouTube e também em Instagram, mas se não me engano no YouTube, que tem todo o conteúdo, de um grupo de pesquisa de uma universidade de Juiz de Fora, a Universidade Federal de Juiz de Fora, do professor Alexander Moreira Almeida. E naquele canal tem entrevistas com especialistas, com diferentes temáticas, enfim. Eu não sei quanto tempo eu tenho para começar a abrir outro assunto aqui, tá? Todo o Mas... tempo do mundo. Então, vocês vão ter que me aturar. Bom, então eu sugiro que vocês bebam dessas fontes. Tem grupo de pesquisa que tem grupo de estudo sobre isso, a rodo. Tem o Númina, da PUC de São Paulo, o Interpsi-USP. Enfim, não falta lugar. Às vezes falta, assim, tu saber que aquele lugar existe, tu procurar, porque tá ali, tem conteúdo, tu pode participar de encontros ao vivo, com debates, enfim, bem legal. Enfim, eu inclusive participo do Númina, da PUC de São Paulo.
E bom, uma das temáticas que eu mais acho tabu, assim, que esse sim, se religião é tabu, tem outro que é mais tabu ainda, daí vem o João André, que meu nome é João André, pra quem não sabe, João André Weber, enfim. E vem o João André trazer o que ninguém tá comentando só de chato, né? Bom, experiências religiosas e espirituais. Se religião é tabu, isso é mais tabu ainda. Isso aí é proibido. Eu acho que eu vou ser caçado, o meu CRP vai ser caçado se eu falar isso. Tô brincando, não vai. Não vai, já falei antes, não deu nada. Bom, essas experiências religiosas e espirituais até, existem teóricos que tentam analisar, né? A religião criou, essas experiências, existem pessoas que no ambiente religioso vivem experiências diversas e diferentes, mas também tem teóricos que trazem que essas experiências já existiam e num movimento de tentar explicar essas experiências, as religiões surgem. Então são diferentes teorias, né? Mas são experiências que estão aí na nossa população. O Brasil tem muito, tá? O Brasil tem bastante experiência diferente. E é um assunto que a gente não costuma falar muito. Uhum, perfeito. Explora um pouquinho mais agora, eu fiquei curiosa. Tá, ficou curiosa. Bom, deixa eu ver o que eu posso falar aqui de o que vem na cabeça. Eu não tô colando, e quando a gente não cola é mais difícil. Bom, tem um livro, Variedades das Experiências Anômalas. Esse é o termo, né? Experiências anômalas. É um nome feinho, né? Eu sei. Mas, basicamente, o anômalo para descrever experiências, não é que elas sejam incomuns em termos de prevalência, mas elas fogem do que a gente entende como sendo assim, o mainstream, o padrão, né? E, bom, se conceitualizou como experiências anômalas. Tem um livro, Variedades das Experiências Anômalas, que compila, que analisa e que descreve, junta estudos, enfim, vale a leitura também. E lá eles trazem esses diferentes tipos de experiências, né? Alguns a gente ouve mais falar, e o ambiente religioso acaba sendo um contexto em que essas experiências frutificam, são estimuladas, enfim. Por exemplo, o que muitas pessoas ao longo de muito tempo interpretaram como sendo patologias, né? Mas uma pessoa vê algo que em teoria não está ali, ouvir coisas que em teoria não estão ali. Por exemplo, incorporação, mediunidade, ver espíritos, essas coisas que a gente ouve falar no contexto religioso, são experiências religiosas e espirituais. E é muito delicado para a gente que está num ambiente científico, vendo as coisas sobre um olhar científico, abordar esses assuntos. Talvez seja de tudo de religião, seja o mais difícil de a gente abordar, porque a depender do conceito que a gente utiliza, a gente cai na armadilha de supor que aquilo é verdade, quando na verdade a gente não sabe se aquilo é verdade. A gente não sabe se aquilo é verdade. E a gente, ciência, a gente estudos, né? Quando eu digo que a gente não sabe se aquilo é verdade, o que eu quero dizer? Fato, existe uma experiência, o nosso paciente, o nosso familiar, ou até a gente, tá? Terapeuta também pode ter uma experiência religiosa. Às vezes a gente tem experiências subjetivas, a gente não sabe o que está acontecendo ali, e a gente interpreta como sendo, tem um espírito aqui, tem algo acontecendo e essa é a explicação religiosa que eu identifico. A real é que, se a gente assumir que isso é verdade, a gente vai ter que assumir que espíritos existem. E daí, meio que o viés científico fica difícil de a gente manter, né? Porque tu está assumindo algo que tu não tem muito prova. De novo, se tiver, me avisa, vamos fazer o estudo junto e aí a gente enriquece. Mas a real é que tá difícil de mensurar esse tipo de coisa. Então, para estudar e para abordar essas temáticas, a gente precisa partir do pressuposto que a experiência subjetiva existe e a gente não sabe a origem dela. Mas já que a gente não sabe, bom, vamos tratar do que a gente sabe. Existe uma experiência subjetiva, é super importante para o paciente. O paciente interpreta de determinada forma e isso é relevante para a gente. Se essa interpretação gera sofrimento, é assunto para debate, para conversa. Se é ok, se é confortável para o paciente essa perspectiva, não tem por que fuçar, não tem por que questionar, dá certo. Ok. Mas basicamente isso. Perfeito, Se tem perfeito. um tipo de experiência anômala, né? Tem um monte, tem uma lista aí. Uhum, ótimo. Tem uma que eu acho muito legal, que é a sinestesia. Que até, quando eu era mais novo, deu no Fantástico, eu aqui fazendo apologia à Globo, né?
E deu no Fantástico um documentário de pessoas que tinham essa experiência, que é basicamente uma conexão entre os 5 sentidos, né? Então, tu sente gosto de música, tu vê cheiros, coisas assim, tá? E o Fantástico foi entrevistar uma mulher, se não me engano, no Reino Unido, que sentia gosto de música. E daí, o brasileiro... Eu não posso falar palavrão aqui? Não. Brasileiro é foda. Brasileiro não tem jeito. O pessoal do Fantástico basicamente mostrou a música do Latino. Sabe o Latino, o cantor latino? Mostrou uma música do Latino pra mulher que sentia gosto de música. Claro, né? O brasileiro queria ver qual era o gosto, né? E a mulher disse, o gosto é ruim e tal. Nada contra o latino, foi a observação que ela fez, né? Mas enfim. Sim, ela não entendeu a letra. Mas a melodia, tudo assim, ela sentiu gosto ruim naquilo ali, né? Coitado do latino. O que eu vou dizer? Mas foi o que aconteceu. Eu adorei, porque eu imaginei que tu ia vir com uma teoria. Às vezes a gente tem que falar bobagem um pouquinho. Às vezes um charuto é só um charuto. Às vezes um charuto é só um charuto. Adorei. João, eu acho que essa foi a melhor forma da gente também direcionando a nossa conversa pro final, né? Adorei que a gente foi de algo super sério para algo que a gente também pode rir um pouco. E queria te perguntar mais uma vez, algo a mais que tu gostaria de compartilhar, algo que tu considera interessante, além de tudo que tu considera interessante, obviamente, mas que a gente consegue trazer aqui um gostinho, né? Um gostinho do assunto para as pessoas que estão nos escutando? O principal é ver meu curso. Né? Então tá bom. Que tu não falou, inclusive. Não falei, que rateada. Deixei pro final. Bom, enfim. Quem suportou a nossa fala até agora tá realmente afim do assunto, né? Então... já fica deixa, né? Busca o curso, né? Ainda não saiu, tá para sair agora. Um curso pela Weiner Psicologia, gravei recentemente. E que tá muito legal, a gente aborda tudo isso bem com viés. Terapia cognitivo-comportamental, para abordar essas temáticas. A gente também tem uma etapa do curso que eu faço bem uma distinção de como tu faz essa diferenciação entre uma experiência saudável e patológica, né? Não é porque tá num contexto religioso que é saudável, não é porque não está num contexto religioso que é patológico. Então, a gente ter critérios para fazer essa diferenciação é outro assunto do curso, além de várias outras coisas. Então, compra lá, tu vai curtir, a gente fala depois. Resumindo, é bem mais complexo do que a gente imagina, né? Então, que legal que tu tá aí para também divulgar esse assunto, essa temática. João, muito obrigada. Adorei a nossa conversa. E fica sempre à vontade para voltar quando tiver aí mais um assunto interessante para compartilhar com a gente. Combinado. Estou aguardando o chamado de vocês. Então tá bem. Já fica aí o convite. Muito obrigada para quem assistiu até agora. E é isso. Até mais.